Então, ok, agora a gente vai começar aqui a nossa revisão de programação, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre estruturas homogêneas e heterogêneas, tá? Então, vetores, matrizes e structs, ok? Então, a gente vai fazer uma revisão aqui simples, só para relembrar esses conceitos, né? Que a princípio vocês já lembram, já aprenderam lá anteriormente, e como a gente vai acabar utilizando eles aqui na nossa disciplina de estrutura de dados, é interessante que a gente faça essa revisão inicial aqui para vocês relembrarem, tá? Então, vamos começar aí falando o que são essas estruturas de dado homogêneas, né? Quando a gente fala de estrutura de dado homogênea, a gente está falando de uma estrutura de dados onde a gente sempre vai ter o mesmo tipo de dado, né? Então, vetores são estruturas de dados homogêneas, porque a gente consegue gerar uma indiciação para essa estrutura, a gente consegue gerar um conjunto de dados para esse vetor, para essa estrutura, porém eles sempre vão ser do mesmo tipo. Então vocês aprenderam lá que quando vocês criam um vetor, esse vetor ele tem que ter um tipo específico. Ou seja, você vai criar um vetor de inteiros. Todos os itens que forem colocados dentro desse vetor de inteiros que foi criado vão ser valores inteiros. Se você criou um vetor de char, tudo que vai estar lá dentro desse vetor de char vão ser valores char. Por isso que a gente chama de homogêneo, porque só vai ter um tipo de dado armazenado, ok? Seja num vetor, que é uma estrutura unidirecional, só tem uma direção, seja numa matriz, que é uma estrutura bidimensional, que tem duas dimensões, ok? Então, quando a gente está falando de estruturas de dados homogêneas, a gente está falando de vetores e matrizes, né? Eu posso ter outros nomes, eu posso chamar isso de variável indexada, que é a mesma coisa que um vetor. Uma variável indexada é uma variável que consegue armazenar vários dados, ou seja, ela tem vários posicionamentos. É um vetor, é um outro nome para isso. Ah, eu vou chamar de array. Ok, é um outro nome para vetor, é uma outra forma de eu chamar essa estrutura de dado homogênea. Beleza? Então isso aqui é só uma nomenclatura, tá, pessoal? Ai, meu Deus, estrutura de... Não precisa se preocupar, é homogênea e heterogênea. É vetor e matriz, tá? Só que a nomenclatura clássica que a gente dá para isso é estrutura homogênea, tá? Só para que vocês conheçam esse termo e caso vocês escutem isso, obviamente, vocês saibam do que se está sendo falado. Beleza? Então, vamos entrar aqui mais em detalhes e relembrar um pouquinho melhor lá o que é o vetor primeiro, tá? Então, o vetor ele é uma coleção de dados unidirecional. Então, a gente tem a capacidade de armazenar um conjunto de dados sem necessariamente criar várias variáveis. Lembrando que uma variável pode conter apenas um dado, né? Se eu crio uma coleção de dados, eu estou criando um vetor, esse vetor vai ter várias caixas, várias gavetas, e eu posso armazenar aí sim várias informações ou vários dados ali dentro. Sempre lembrando que eu vou ter um limite, né? Então, quando eu vou inicializar um vetor, a princípio eu determino quantos espaços esse vetor vai ter na minha memória. Então, se eu falo que o vetor tem 5 posições, ele vai conseguir armazenar 5 valores, 5 dados, tá? Se eu falo que o vetor tem 10 posições, ele vai conseguir armazenar 10 dados, que é diferente de eu criar 5 variáveis ou 10 variáveis. Eu também posso fazer isso caso eu queira, né? Mas a gente que já tem uma noção de programação sabe que muitas vezes é muito mais simples de se trabalhar e fica muito mais organizado o seu código quando você trabalha com um vetor de 10 posições, ao invés de trabalhar com 10 variáveis diferentes, né? Então, poderia pegar como exemplo aqui um conjunto de notas que a gente vai ter no bimestre, né? Eu vou fazer um programa ali para armazenar as nossas notas. Por que eu vou criar uma variável para cada nota? Eu posso condensar isso em uma estrutura unidimensional, uma estrutura homogênea, e
criar a estrutura notas com uma quantidade de posições. Aí eu vou conseguir fazer o trabalho de armazenamento e manipulação desses dados de uma forma muito mais simples, muito mais fácil. Beleza? Então, a gente sempre vai trabalhar com vetor, vai precisar, obviamente, de definir o tipo desse vetor, se é inteiro, se é float, se é char, se é x, se é booleano, né? E a gente define sempre a capacidade, né? Que é o tamanho. Lembrando que na grande maioria das linguagens de programação, o primeiro índice do vetor é o índice 0, tá? Então, quando eu crio um vetor de 5 posições, a minha indexação desse vetor vai de 0 a 4. Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e, por fim, a posição 4. Então, um conjunto total de 5 posições que vai sempre de 0 a n-1, sendo n o número que eu atribuí de quantidade, ok? Aqui na imagem, talvez para tentar mostrar um pouco melhor a questão do vetor, então ele é sempre unidirecional, só tem uma única direção para trabalhar com ele, e eu sempre vou gerar essa indiciação. Então essa primeira lâmpada aqui, dentro de um vetor, seria a lâmpada 0, lâmpada 1, lâmpada 2, a lâmpada que está acesa aqui seria a lâmpada da posição 3, e a lâmpada da posição 4. Então, se eu quiser alterar o valor dessa lâmpada que está acesa, eu tenho que acessar o vetor na posição 3. Beleza? Então, uma recapitulação aí do que é o vetor, tá? Aqui, para a gente declarar, atribuir e recuperar valores, né? Eu coloquei aqui como exemplo, tanto em Portugal quanto em linguagem C, né? Então, para a gente declarar um vetor, a gente usa o tipo que a gente está trabalhando. Então, aqui no exemplo é o tipo inteiro. Dê o nome de vet para esse vetor e, em seguida, a gente declara quantas posições esse vetor vai ter. Então, aqui no exemplo, esse vetor tem 5 posições, ok? Então, para declarar o vetor, eu vou declarar ele como uma variável normal, né? Seguindo todas as regras de nomenclatura de variáveis, e o que muda é eu colocar essa quantidade de posicionamento, ok? Então, uma variável sem numeração depois é uma variável normal que só aceita um dado. Essa variável aqui, que está com um colchete, se tem um número 5 entre esses colchetes, está falando para a gente que ela é uma variável homogênea, unidirecional, que tem a capacidade de armazenar 5 valores diferentes, um em cada posição. Então, tem um conjunto de 5 posições. Para atribuir valor, eu sempre atribuo pela indiciação, né? Então, vetor, colchete, número, colchete. Então, vetor na posição 0 recebe 20. Então, vou colocar o número 20 dentro da posição 0 desse vetor. E para recuperar, para jogar para outra variável, sempre a outra variável igual ao vetor na posição que eu quero trabalhar, tá? Então, aqui, a gente sempre vai ter o tamanho ou a capacidade do vetor na sequência do nome da nossa variável, e esse valor é sempre inteiro, tá? Isso, obviamente, vocês já sabem, já conhecem, mas é bom relembrar que esse valor sempre tem que ser obrigatoriamente inteiro. Eu não posso ter uma posição que não é inteira, eu não tenho meia posição de memória, eu não tenho meia posição de armazenamento. Então, são sempre valores inteiros, tá? E a indiciação também, sempre números inteiros. Então, não posso trabalhar com a indiciação com número fracionário, com caractere, sempre números inteiros. Ok? Então, aqui no nosso exemplo, eu estaria criando esse vetor aqui, né? Então, considerando essa ordem aqui de declaração do vetor, então eu crio na memória uma palavra que está direcionada para essas 5 posições aqui, depois eu atribuo o valor 20 para a posição 0, então dentro dessa posição eu vou ter o valor 20, as demais posições estão em branco aqui porque seria lixo de memória, e depois eu atribuo o que está dentro dessa posição para a variável A, ok? Então, esse aqui é um exemplo simples de declaração, atribuição e recuperação de valores dentro do nosso vetor.
Beleza? Então, obviamente, como eu já disse, apenas uma recapitulação aí do que vocês, a princípio, já conhecem, tá? Nada absurdo. Então, para ser mais interessante, né, feita essa pequena recapitulação, vamos fazer um primeiro exemplo aqui, tá? Onde a gente vai elaborar um programa que leia 4 notas de um aluno e apresenta a sua média. Após a leitura, eu vou apresentar tanto essas 4 notas quanto a média na tela e, obrigatoriamente, eu tenho que armazenar isso dentro de um vetor. Então, elaborar um programa, ele lê as 4 notas, faz a média dessas 4 notas e, por fim, apresenta as 4 mais a média. Beleza? Então, a gente vai fazer esse primeiro exemplo, tá? Eu, aqui, pessoas, vou usar, já deixa eu abrir aqui, eu vou usar o Visual Code, tá? O VS Code aqui para fazer esse desenvolvimento, tá? Vocês podem usar a plataforma que vocês acharem mais interessante ou qualquer plataforma que vocês queiram, tá? Então, vocês podem usar DevC++, pode usar o Sublime, pode usar o GCC com o bloco de notas, então você é à vontade aí para usar qualquer ferramenta, tá? Pode ser o CodeBlock, sim, qualquer ferramenta, tá? Então, ferramenta que vocês tenham aí instalado na máquina de vocês, que vocês tenham familiaridade. Eu particularmente gosto do Visual Code, bem simples de mexer, bem leve, então eu vou usar ele, mas eu vou montar os códigos em .c, vocês vão conseguir utilizar esses códigos que eu vou montar aqui em qualquer ferramenta. Beleza? Então, a princípio não precisa se preocupar com a ferramenta, usem a que vocês se sentirem confortáveis, tá? Eu acredito que vocês já estejam vendo o meu Visual Code, certo? Só para confirmar. A princípio é para estar aparecendo aí para vocês uma tela preta aleatória. Sim, então beleza. Perfeito. Então vou criar aqui um exemplo 1.c. Beleza, pessoal? Então esse arquivo aqui, que depois eu vou disponibilizar no portal lá para vocês esse código, tá? Então, já estou colocando aqui como exemplo 1, que é o exemplo ali que a gente vai desenvolver, tá? Então, a gente vai programar em C padrão, tá? E aqui a gente vai usar as estruturas de leitura e de escrita na tela, ok? Então, por causa disso, a gente vai usar aqui o include stdio, beleza? Então, como a gente vai usar lá scanf e printf, obrigatoriamente tem que fazer o include do stdio aqui para começar o meu código, tá? Então, vou fazer um void main padrão, tá? Obrigatoriamente a gente tem que ter o main aqui dentro do nosso código para que a gente possa inicializar. Eu vou fazer o seguinte aqui, para ficar mais fácil para a gente ver. Eu vou trazer a informação do que a gente precisa fazer aqui, ó. Daí a gente consegue enxergar. Então, vou colocar aqui como comentário o que a gente precisa fazer. Beleza? Então, está aqui embaixo como comentário a nossa atividade, tá? Então, a gente precisa ler 4 notas, apresentar uma média, ok? E basicamente isso, tá? Então, para a gente ler essas 4 notas, o que eu vou fazer? Eu vou criar um vetor com 4 posições, ok? Também vou criar uma variável de média para que essa variável média receba o valor final da média que a gente vai executar. E eu também vou criar uma variável soma que vai receber a somatória das notas, tá? Então, a gente vai criar essas variáveis aqui. Eu vou criar elas do tipo float, por quê? Porque as notas elas podem ser valores quebrados, então posso ter uma nota de 3.5, 3.7. Se eu criasse um tipo int aqui, a nota ela seria obrigatoriamente apenas inteira, não é isso que eu quero poder colocar ali o valor depois da vírgula, né? Então a gente vai criar aqui como float, tá? Então vou criar aqui uma variável notas, tá? Com 4 posições do tipo float. Então notas, abre colchetes 4, fecha colchetes. E vou criar os demais
variáveis aqui também. Então, a variável soma e a variável média. Beleza? Então, tem aqui as três variáveis principais. Cleiton, nesse programa vai ter arredondamento das notas. Isso eu vou deixar como tarefa para vocês depois, Cleiton. Beleza? Nesse primeira versão não vai ter. Depois vocês vão fazer isso. Ótima ideia. Você me deu uma boa ideia. Já temos um exercício para vocês fazerem depois. Vocês dão ideia? Beleza? Então, temos essas três variáveis principais aqui. Eu também vou criar uma outra variável aqui embaixo, que é uma variável inteira chamada i. Essa variável inteira chamada i, ela vai servir para que a gente possa rotacionar o nosso for dentro do vetor, né? Ou melhor, rotacionar o vetor dentro do for. Lembrem lá que quando a gente está criando as estruturas relacionadas a vetores, o mais interessante é a gente sempre trabalhar com as nossas estruturas de repetição para que a gente consiga economizar a linha de código e, obviamente, fazer um processo mais fácil. Então, estou criando um vetor justamente para não precisar criar 4 linhas de código, do tipo print nota 1, print nota 2, print nota 3, print nota 4, em 4 linhas diferentes. Eu posso usar uma estrutura de repetição que vai repetir esse processo. Então, vou criar aqui já uma variável inteira chamada i, e essa variável i aqui, ela vai ajudar a gente na indexação do nosso vetor. Beleza? Lembrando que como é o C padrão, a gente não pode declarar a variável dentro do for, a gente tem que declarar ela aqui no início da nossa função. Beleza? Eu também vou fazer aqui soma igual a zero. Por que isso? A gente inicializou a variável, instanciou ela aqui, e eu estou colocando o valor zero. Isso para obrigatoriamente a gente ter certeza de que eu não vou inicializar com lixo essa variável. Também poderia ter feito isso, mas preferi fazer desta forma aqui, colocando soma igual a zero posteriormente, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou abrir esse carinha aqui e vou anotar aqui para a gente poder começar já fazendo um teste de mesa do que a gente está montando, tá? Então, por enquanto, né, o que a gente tem aqui na nossa memória? A gente tem notas, que é uma variável, né? A gente tem soma, a gente tem média, a gente tem i. Então, vou deixar essas nossas variáveis aqui, beleza? Então, para a gente poder fazer o nosso entendimento aqui já do que a gente está montando na nossa memória, beleza? Então, a gente está montando isso aqui. E o nosso notas, ele tem 4 posições, beleza? Então, tem a posição 0, tem a posição 1, tem a posição 2, tem a posição 3, beleza? Então, dentro do notas ali, por enquanto eu tenho na posição 0 lixo, na posição 1 lixo, na posição 2 eu tenho lixo, e na posição 3 eu tenho lixo. Se eu olhar aqui para a linha 5, né, a soma teria lixo, a média também teria lixo. Então, elas são criadas exatamente desta forma aqui na nossa memória. Crio notas com 4 posições, crio a soma, tem uma posição só. Vou fazer assim para a gente não se perder. Média tem uma posição só, e aí tem uma posição só. Ok? E, inicialmente, todas estão com lixo. Feita a linha 7 aqui, soma recebe 0, obrigatoriamente, dentro da variável soma, eu vou ter o valor 0. Então, se eu tinha algum lixo ali, agora eu não tenho mais, eu tenho 0, eu sei o que eu tenho ali dentro. Beleza? Então, essa é a nossa declaração de variáveis aqui, a nossa organização inicial ali do conjunto, justamente para que a gente possa executar esta nossa atividade. Beleza até aí, pessoas? Tranquilo? Fez sentido esse esqueminha que eu fiz aqui? Do lado? Sossegado, de boas, pessoas? Isso que eu fiz para a gente entender ali na memória e conseguir vendo o que está acontecendo. Para depois vocês podem debugar e tal, mas eu quero fazer esse teste de mesa para, né, não adianta nada a gente saber debugar o código, mas não saber fazer teste de mesa. Beleza? Então, Vini falou massa, Camille falou de boas, beleza. Inicializa a média com 0 também. Não precisa neste exato momento, né? A gente pode fazer isso, né?
se a gente quiser, mas não é necessário, tá? Porque, a princípio, depois ali embaixo, o que eu vou fazer, Alexandre? Eu vou fazer média, recebe soma, divididos por 4. Então, eu vou sobrescrever tudo que está na média. Então, não necessariamente preciso inicializar a média com o valor 0. Porque eu sei que o primeiro valor que eu vou colocar dentro da média já é uma equação referente aos valores que eu tenho. Beleza? Então, não necessariamente eu preciso inicializar a soma. Aqui, óbvio, né? Só um parênteses aqui, cara, para, né? Se você for considerar, tipo, otimização, às vezes uma atribuição, tipo, nossa, é uma atribuição, pode não fazer diferença, né? E pode ser interessante, às vezes, para ti, já inicializado, tipo, putz, inicializa tudo 0, aí você não se preocupa em ficar pensando depois, né? Eu, como já comentei com vocês, como eu dou disciplina de embarcados lá, tudo, eu me preocupo muito com a otimização, então eu às vezes acabo não inicializando uma variável que eu sei que eu não vou usar mais para frente. Eu tento sempre otimizar e esses detalhezinhos de código podem parecer extremamente idiotas, mas fazem parte de uma otimização bastante interessante. Beleza? Então, se você vai otimizando aqui, 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 você vai ver que no conjunto final, às vezes, pode fazer uma diferença. Beleza? Por isso que eu, particularmente, não inicializo dessa forma, mas se vocês quiserem inicializar todas, podem inicializar. Beleza? Só um parênteses aqui aleatório, tá? Então já vou deixar essa linha de código aqui para baixo, tá, pessoal? Obviamente ela faz parte do meio do código, mas como o Alexandre perguntou ali, já vou deixar ela aqui para posteriori. Beleza? Então, inicializamos as nossas variáveis. Agora a gente tem que receber os nossos números, né? Então a gente tem que pedir aqui para o usuário para que ele insira. Então, eu vou fazer aqui um printf, né? E vou colocar aqui insira, ou informe, melhor, informe as 4 notas do aluno. E vou colocar aqui um /n para ficar bonitinho. Beleza? Então, sempre lembrando, linguagem C, ponto e vírgula no final da linha. Tá? Então, agora eu estou informando para o usuário o que ele tem que fazer dentro desse nosso sistema. Beleza? Vou criar o for aqui agora. Então, a gente tem o nosso for, que vai de i igual a 0 até i menor que count. Então, ele criou esse count aqui para a gente. E i mais, né? Um for padrão. Aqui, no caso, esse count, ele é justamente a quantidade de posições que a gente quer trabalhar no vetor. Então, esse vetor tem 4 posições. Então, a gente precisa que esse count ali seja justamente o valor 4, para que eu possa rotacionar todas as nossas posições do vetor, ok? Então, eu sempre trabalho o for ali, o valor que está dentro do for, como sendo o valor da quantidade de posições. Então, inicializo em 0, porque a primeira posição do vetor é 0, e vou até a quantidade de posições que eu tenho. Então, vejam aqui que dentro desse for, o que vai acontecer? Vai acontecer que o i vai inicializar em 0, ok? Então, i vai inicializar em 0. Vai entrar e fazer alguma coisa. Então, eu vou ter a iniciação 0. Vou conseguir acessar essa posição 0 do vetor. Terminou o for, ele vai voltar para cá, vai incrementar o i em 1. Então, esse nosso i vai virar 1. E ele vai perguntar, i é menor que 4? Sim, 1 é menor do que 4. E eu vou conseguir trabalhar com esta posição do vetor. Vai executar todo o for, vai voltar e vai incrementar o i. Esse nosso i vai virar 2. Vou conseguir trabalhar com esta posição do vetor. E ele vai entrar, né? Porque 2 é menor do que 4. Terminou o for, volta, incrementa o i novamente. Vou conseguir trabalhar com esta posição do vetor, que ele vai perguntar, i é menor que 4? Sim, 3 é menor que 4. Então, consigo trabalhar com essa posição, executa todo o for, volta e faz incremento. Vai para 4 o nosso i. Tenho posição 4 aqui? Não, não tenho. Só que quando eu fizer a condição lógica aqui, 4 é menor do que 4? Não, ele sai fora do for. Então, ele não executa. Beleza? Então, é isso que vai acontecer. Mas ok, a gente já faz esse teste de mesa ali de uma forma mais assertiva, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui dentro desse for, né? De
I0 até I menor que 4, né? A gente tem que receber as notas, né? Então, a gente tem que receber as notas que o utilizador aqui vai digitar. Então, vou colocar aqui um printf, né? Pedindo para que ele informe a nota %d, ok? Então, %d aqui para quê? Para eu poder falar, informe a nota 1, informe a nota 2, informe a nota 3, informe a nota 4, tá? E eu vou fazer aqui um i mais 1, beleza? Então, o i ele vai inicializar em 0, 0 mais 1. Quando eu fizer esse print, ele vai aparecer como a primeira nota do utilizador. Depois i vai para 1, aqui vai aparecer como a segunda nota do utilizador e assim sucessivamente. Então, aqui eu estou só pedindo para que escreva na tela para a gente qual que é a nota que o utilizador tem que informar, beleza? Tenho que pegar essa nota, então vou usar aqui o scanf, ok? A nota que a gente vai pegar, ela vai ser no formato float, então %f, ok? E a gente vai colocar essa nota dentro do nosso vetor. Então, o e-comercial, notas, e eu vou usar aqui a indexação do nosso i, beleza? Então, eu vou conseguir rotacionar todas as posições deste nosso vetor. E eu já vou aproveitar também para ir fazendo a somatória. Então, soma mais igual a notas na posição i. Beleza? Então, isso aqui vai fazer com que eu apresente para o usuário qual que é a nota que ele tem que informar. Vou pegar essa nota, vou armazenar no vetor e já vou fazendo a somatória. Ok? Então, essa é a ideia aqui. Feita essa primeira parte, aí a gente vai para a nossa média, né? Que é essa linha que já está aqui. O Alexandre tinha perguntado. Então, média recebe soma divididos por 4. Então, a gente está fazendo a somatória das notas aqui, conforme o utilizador está colocando essas notas. Ok? Então, a gente está fazendo essa somatória. Conseguir fazer a somatória, divido por 4. No caso, tenho a minha média. Ok? E, por último, mas não menos importante, que está aqui, a gente tem que apresentar essas notas e apresentar a média, tá? Então, vou colocar um print aqui para apresentar as notas. Então, vou colocar aqui um /n, notas armazenadas, /n para ficar bonitinho. Então, só vou apresentar essa informação ali para o utilizador e vou fazer um outro for para apresentar essas notas. Então, vou fazer o for, que vai aqui novamente de 0 até i menor do que 4. E aqui dentro eu vou printar as notas. Então, printf, e eu vou usar aqui um /n. E para apresentar a nota, no caso, eu vou usar o indexador lá para que a gente apresente só 2 casas decimais. Beleza? Então, vou fazer aqui, no caso, %.2f. Então, dessa forma, eu vou apresentar a nota. Eu vou apresentar a nota em float, né? Só que só com 2 casas decimais. Está escrito errado ali na linha 16. Armazenadas. Muito obrigado, Cleiton. Tá? O cara sabe programar, mas não sabe português. Aí tá nisso, né? Brincadeira. Imagina. Então aqui, dentro do for, vou fazer nesse formato aqui, tá? Então, %.2f. Dessa forma, a gente só apresenta 2 casas decimais, tá? E vou, então, usar aqui o notas na posição i. Ok? Então, vou apresentar as notas. E por último, mas não menos importante, de fora do for, eu vou apresentar a nossa média. Então, vou colocar aqui /n, média, 2 pontos, %.2f, também para apresentar apenas
2 casas decimais e um médio. Beleza? Então, esse aqui, basicamente, é a nossa estrutura, tá? Agora, deixa eu rodar esse cara para a gente testar, e conforme a gente vai testando agora, a gente vai atualizando aqui para ver se vai bater ou não esse nosso exemplo. Compilando, meu computador é rapidíssimo. Olha lá, está aparecendo aqui embaixo, tá, pessoal? Está dividido na tela aqui, então a gente tem o nosso código aqui na esquerda, temos a nossa memória aqui na direita, e aqui embaixo está a execução do nosso exemplo 1, tá? Então ele começa como? Ele começa apresentando aqui essa informação, né? Informe as 4 notas do aluno, e na sequência ele mostra aqui, informe a nota 1. Então, nesse momento ele já executou essa linha de código, e ele está parado exatamente nessa linha aqui, tá? Então, vamos voltar um pouco para a gente rever, né? A gente fez essas linhas aqui de código, a 5, a 6, a 7, e a gente chegou nessa memória aqui, tá? O print não afeta a memória, só vai afetar a nossa tela, ok? Mas o for aqui, ele influencia a nossa memória. Então, o for ele começa por onde? Pela atribuição aqui. Então, i recebe 0. Então, o meu i está com 0. Beleza? Nesse momento, né, ele vai fazer a comparação. I é menor do que 4? No caso, ele vai pegar o valor de i, 0. 0 é menor do que 4? É. Entrou dentro do for. Executou a linha 11. Beleza, a linha 11 ela vai fazer o quê? Ela vai printar, informe a nota %d. Aonde esse %d é o que a gente tem aqui no final, que é i mais 1. Ou seja, inicialmente a gente tem o i como 0, 0 mais 1 dá 1. Então, por isso que aparece esse valor unitário aqui. Então, informe a nota 1. Então, está aparecendo para o utilizador nota 1. Porém, o índice i, o valor que está dentro da variável i, continua sendo 0. Porque a gente não atribuiu essa operação ao i. A gente não atribuiu nada. A gente só está utilizando o i mais 1. Então, i não muda eu fazendo essa linha de código. Beleza? E continua o mesmo. Venho para a linha 12. Então, linha 12 ele vai fazer o scan. Ele vai pegar uma nota e vai armazenar essa nota na posição i. Posição i, ou seja, posição 0 aqui. Beleza? Então, vou colocar aqui, por exemplo, o valor 2. Então, dei o Enter. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, na posição 0 de notas, vai armazenar esse valor 2 e também, na sequência, vai fazer essa linha de código. Essa linha de código fala para a gente o quê? Que ele vai somar a variável soma mais o que eu tenho dentro da variável nota na posição i. Então, o que ele vai fazer? Ele vai somar 0 com 2 e vai rearmazenar em soma. Então, a variável soma vai receber 2 depois desta linha de código. Beleza? Fecho o for, ele volta. Eu tenho um incremento do i. Então, i vai ser incrementado em 1. Ou seja, ele estava 0, vai virar 1. E eu vou ter o condicionamento aqui. 1 é menor que 4? É. Vai novamente entrar aqui e executar o print. Agora, essa parte do meu código vai fazer com que eu tenha 1 mais 1. Por isso que vai aparecer aqui para a gente o valor 2. Cai aqui no nosso scan, mas eu não tenho alteração do i. Então, o valor que eu colocar aqui vai obrigatoriamente cair dentro da posição 1 do nosso vetor. Beleza? Então, vou colocar aqui como exemplo 3. Então, vou fazer 2, 3, 4 e 5, tá? Então, coloquei 3. Então, dentro da posição 1 do vetor, eu vou ter o valor numérico 3. Além disso, ele também vai executar essa parte, que é soma
mais a nota na posição I. I vale 1, ou seja, eu estou pegando o valor que eu tenho dentro da posição 1. Então, vou fazer 2, que é o que eu já tenho em soma, mais 3, que é o que eu tenho na posição 1 do vetor nota. Então, 2 mais 3 dá 5. Então, a variável soma, nesse momento, recebe 5. Termina o for, volta para cá, incrementa o I. Então, meu I vai virar 2, ok? E ele vai verificar. 2 é menor que 4? É. Entra novamente no for, executa o print. Agora, essa parte do nosso código vai ser 2 mais 1, que vai ser 3. Então, aqui aparece o 3 para a gente. No scan, o I não foi alterado na linha anterior, né? Então, no scan, eu continuo com o I em 2. Ou seja, o valor que eu colocar vai ser colocado dentro dessa posição. Então, aqui eu vou colocar 4. Beleza? Então, coloquei 4 dentro dessa posição. 2 do notas. Vou fazer essa somatória aqui novamente. Então, ele vai somar o que eu já tenho na variável soma com o que eu tenho na posição 2 do vetor notas. Então, ele vai somar 5 mais 4, que vai dar 9. Ok? Termina o for, volta para cá, incrementa o I. Então, o I vai ser incrementado para 3. Ele vai fazer a comparação. 3 é menor que 4? Sim. Entra novamente no for, executa a linha do print. Eu tenho I sendo 3, ou seja, I mais 1 vai dar 4, por isso que aparece o 4 aqui, mas eu não tenho alteração do valor do I, ok? No scan, eu vou ter, então, o valor que eu digitar armazenado no vetor posição 3, que é o valor atual do nosso I. Então, vou digitar aqui 5. Ok? Então, esse valor digitado 5 vai aqui para dentro. Quando essa linha de código aqui for executada, ele vai fazer o que eu já tenho em soma, mais esse valor aqui que está na posição 3 de notas. Então, vou ter 9 mais 5, que vai dar 14. Beleza? Aqui, obviamente, ele já mostrou tudo, né? Mas ele vai depois executar essa linha aqui de média. Então, ele vai pegar o soma, dividir por 4 e armazenar em média. Então, isso vai dar 3,5, 3,5, 3,50 ali. Vai fazer o print e vai reinicializar esse processo aqui. Só que eu já tenho os valores aqui dentro, né? Então, ele vai apresentar os valores. Então, ele vai fazer todo aquele processo que a gente fez ali em cima do for, novamente aqui no nosso vetor, só que agora, em vez de eu colocar alguma coisa dentro do vetor, eu só vou apresentar esses valores, que são os valores que estão aparecendo aqui. 2, 3, 4 e 5. Percebam que por mais que eu tenha colocado as notas aqui com valores inteiros, pela minha formatação aqui, obrigatoriamente ele vai apresentar o valor com 2 casas decimais. Beleza? Se eu, por exemplo, tivesse colocado aqui %.3f, ele iria apresentar com 3 casas depois da vírgula. Beleza? Aqui só deu uma bugada no terminal. Apareceu nota 1 aqui embaixo, não sei porquê. Beleza? Então, é mais ou menos esta a ideia. Trunks ou não trunks, pessoas? Ficou muito confuso ou fez sentido? Tranquilepa. Trunks? De boaça? Aí é bonito. Suavão. Eu sei que você escreveu só suave, Guilherme, mas eu usei suavão. Então, suavão. Então, beleza. Esse aqui é o nosso primeiro exemplo, tá? Quis fazer um pouquinho mais detalhado essa primeira parte, para vocês relembrarem aqui, questão de memória, vetor e tudo mais. Os próximos, eu prometo que eu vou mais rápido. Ok, então, é isto aí.
Então, fechar esse cara. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, vamos lá. Então, beleza. Esse aí foi o nosso primeiro exemplo. Então, lembrete básico aqui de vetores para vocês, né? Ao criar, sempre informar a capacidade. Ao acessar, sempre informar o índice. Sempre que for trabalhar com ele, o i vai de 0 até capacidade menos 1. Sempre que for percorrer, faz um for de i igual a 0 até i menor que o tamanho. Lembrando que não há limite teórico para a capacidade, né? Isso, teoricamente, depende do limite do computador, mas se você conseguir fazer um vetor que estoure a memória do seu computador, você é um cara bastante monstrão, vamos dizer assim, né? Então, se você conseguir estourar sua memória com um vetor, você fez um vetor muito comprido, que talvez não precisasse, né? Então, lembrem desses lembretes aqui, tá? Isso aí é o resumão de vetores. Aqui tem o sapinho para vocês lembrarem do posicionamento, tá? Estrutura homogênica unidirecional. Beleza? Vejam que tem um sapinho com DA aqui. Ele está olhando para o outro canto que os outros não estão. Esse sapinho não está prestando atenção na aula. Qual o índice do sapo que não está prestando atenção na aula? Tatatã. Vamos ver se vocês entenderam vetores. Qual o índice do sapo que não está prestando atenção na aula? 2. Aí sim. Como que você acessa ele? Sapo colchete 2. Boa. Isso aí, galera. Beleza? Então, essa aí, Frog é boa. Frog 2. Só que faltou o colchete aí, Cleiton. Tem que ter colchete, aí dá erro de compilação aí, teu código. Então, esse é o resumão. Agora sim. Esse é o resumão de vetores, ok? Então, vamos relembrar aqui matrizes agora, né? Matrizes continua sendo uma estrutura homogênica, porém, ela não é uma estrutura unidirecional, e sim uma estrutura bidirecional, né? Então, aqui, novamente, as lâmpadas, né? A gente tem linhas e colunas, tá? Então, a gente tem duas dimensões. A gente até pode trabalhar com mais dimensões, tá, pessoal? Mas o mais comum é a gente trabalhar com duas dimensões as nossas matrizes. Até tem como trabalhar mais, mas começa a ficar algo um pouco complexo, sem necessidade, digamos assim, né? Então, normalmente a gente trabalha ali com duas dimensões, tá? Lembrando que a gente sempre precisa definir o tipo também, quando a gente vai trabalhar, então, tipo inteiro, tipo float, tipo char. Então, no caso, ela é homogênica, a estrutura inteira, a matriz inteira vai ter esse tipo, tá? E a gente sempre tem que, obviamente, definir quantidade de linhas e quantidade de colunas, sendo que é possível que a gente tenha quantidade de linhas e colunas diferentes, não é obrigatório que as linhas e as colunas sejam iguais aqui para a nossa matriz. E da mesma forma que os vetores, a indiciação sempre inicia em 0, beleza? Tanto da linha quanto da coluna. Então, isso na maioria das linguagens de programação. Então, se eu defino uma matriz 5 por 5, eu vou ter uma matriz que vai de 0 a 4 e 0 a 4, ok? Então, uma matriz quadrada perfeita. Aqui a nossa declaração, né? Então, int, mat 3 e 5, lembrando que o primeiro número é a quantidade de linhas e o segundo número é a quantidade de colunas, tá? Sempre entre colchetes, sempre números inteiros também para definir aqui a nossa quantidade, seja de linhas ou seja de colunas. Para atribuição, mesma coisa, posso atribuir aqui valores para posições diferentes que estão em linhas e colunas, né? Os índices sempre inteiros, tá? Então, para esse exemplo aqui, eu estou criando uma matriz 3 por 5, estou colocando o valor 20 dentro da nossa linha 0, coluna 3, né? E
a gente... Opa, manquei aqui, era para ser linha 1, pessoal. Aqui eu coloquei 0 sem querer, mas é linha 1, tá? Só nesse aqui que está incorreto, depois eu arrumo. E depois a gente está pegando o que está dentro dessa matriz e jogando para a variável A. Então seria basicamente isso aqui. Faltou o 20 aqui também, que não está aparecendo. Deveria aparecer aqui, ó. Ok? Então, a ideia de atribuição é basicamente igual ali à do vetor, só que a gente está trabalhando bidirecionalmente, tá? Agora aqui um segundo exemplo, né? Esse eu vou fazer um pouquinho mais rápido ali para a gente ganhar um pouquinho de tempo, já entendemos a estrutura ali no vetor. Agora vamos fazer com a matriz só para a gente relembrar como que a gente mexe ali na matriz. Então, elaborar um programa que lê 3 notas, né, de 2 alunos diferentes e apresente a média de cada aluno na tela, né? Após a leitura, apresentar todas as notas na tela e obrigatoriamente armazenar isso aqui em uma matriz. Então, é mais ou menos o mesmo exemplo, bem parecido, porém, ao invés de eu trabalhar com vetores de um único aluno, eu quero trabalhar com matrizes de 2 alunos. Então, exemplo 2.c aqui para a gente. Ok? Então, vou salvar esse cara para que vocês tenham acesso a ele depois. Salvei, salvei. Beleza. Então, tá aqui o nosso segundo exemplo. Deixa eu ver se troquei de tela. Troquei. Então, ok. Então, a gente vai começar no mesmo estilo que a gente começou o outro lá, né? Então, a gente começa com o include do stdio, tá? Justamente porque a gente vai trabalhar com os elementos de tela ali. Então, a gente vai trabalhar com o print e com o scan, então, obrigatoriamente, a gente trabalha ali com o nosso stdio, montando o main padrão, tá? E vou executar aqui a declaração de variáveis. Então, a declaração de variáveis vai ser praticamente a mesma, né? Então, vou criar aqui um float, notas, porém agora, ao invés de eu trabalhar com um vetor, vou trabalhar com uma matriz. Então, vou criar aqui uma matriz que tenha 2 linhas e tenha 3 colunas, tá? Justamente porque ali o nosso exemplo, deixa eu puxar aqui, o nosso exemplo está pedindo que a gente lê 3 notas de 2 alunos diferentes. Então, justamente por isso que eu estou ali criando uma matriz que tenha 2 linhas e 3 colunas. Então, em cada linha eu vou colocar todas as notas de cada um desses alunos, ok? Então, também vou criar a variável soma e também vou criar a variável média. Então, mesma estrutura a princípio do exemplo anterior, mudando para matriz. E aqui, antes eu tinha criado o int apenas i. Eu vou criar o int i e o int j, né? Lembrando lá que como é uma matriz, a gente vai precisar fazer 2 interações, uma interação para trabalhar com as linhas e uma interação para trabalhar com a coluna, né? Uma interação para trabalhar com a linha e uma interação para trabalhar com a coluna. Então, por isso que eu fiz aqui a criação tanto de i quanto de j, ok? E para a gente trabalhar linhas e j para a gente trabalhar colunas, ok? Então, vou criar aqui um for inicialmente, tá? Onde eu vou trabalhar o i, então vou trabalhar as nossas linhas ali, então i 0 até 2, no caso, né? Então, inicializo ele com 0 e faço com que o i vá até no máximo 2, então i menor do que 2. Então, vou fazer aqui um print para informar a nota do primeiro aluno, ou informe as 3, vou colocar assim, né, para não bugá-la depois, as 3, não, vou colocar assim, as 3 notas do aluno. E se eu quiser aqui, eu até posso colocar um %d, né, para ficar bonitinho. E, beleza? Então, posso colocar esse cara, lembrando que como eu estou inicializando o i em 0, tem que obrigatoriamente fazer i mais 1, para aparecer aluno 1 e aluno 2. Se eu deixar dessa forma, vai aparecer aluno 0 e aluno 1. Né? Para o utilizador, ele não precisa saber que a nossa indiciação inicia em 0, né? Mas a gente precisa saber disso.
Então, informe a nota do aluno 1, ali no caso, né? E barra N para ficar bonitinho. Aqui, mesma ideia, inicializar a soma, só que agora, em vez de inicializar a soma igual a zero aqui fora, eu inicializo a soma igual a zero aqui, né? Justamente para que a gente possa ter essa estrutura repetida, né? Então, se eu inicializar lá fora, depois eu vou ter lixo. Se eu inicializo aqui dentro, eu posso trabalhar com a mesma variável para os dois alunos. Beleza? Então, vou fazer aqui um outro for, agora sim para realmente trabalhar com as notas e armazenar. Então, vou trocar aqui de I para J, tanto na inicialização, quanto na comparação, quanto no incremento, e vou fazer com que esse count seja 3, ok? Então, consigo ali trabalhar com as colunas. Então, vou fazer aqui um print, informe, a nota %d, né, que aqui no caso vai ser J mais 1. Então, nota 1, nota 2 e nota 3, né? No nosso caso, a gente sabe que o J está 0, 1 e 2, mas a gente vai apresentar 1, 2 e 3 para o utilizador, tá? Vou fazer um scan aqui para fazer as leituras, então, %f, e vou ler aqui notas na posição I e J. Então, inicialmente, o que vai acontecer aqui, né? Eu vou ler inicialmente tudo que está daí e vou só mudando o J, ou seja, eu vou fixar numa primeira linha, vou passar por todas as colunas dessa linha, para depois incrementar a linha e passar por todas as colunas da segunda linha, ok? Então, faço desta forma. Aí aqui eu faço um soma mais igual a notas na posição I e na posição J. Ok? Então, vou somar tudo que está na primeira linha, depois vou somar tudo que está na segunda linha. Então, eu já vou aproveitar aqui, terminado esse for de dentro, esse segundo for, eu já vou fazer a média, né? Então, vai ser soma divididos por 3. E já vou printar a nota desse primeiro aluno. Então, já estou me adiantando aqui. Então, média do aluno %d, 2 pontos, %.2f. Então, para apresentar ali a nota. Vou colocar 2 barras aqui para ficar visível para a gente. Então, o que a gente vai colocar aqui? I mais 1 e também média. Então, vou usar a mesma variável de média para os dois alunos, tá? Até porque eu não preciso armazenar a média, eu preciso armazenar só as notas totais ou as notas parciais dele. Então, aqui eu entro no primeiro for, peço para informar as 3 notas, 0 a soma, né, para reinicializar a variável, pego as 3 notas, executo a média daquele primeiro aluno, mostro a média. Vou voltar para o for de fora, ali para o for superior, vou incrementar o i, pedir para printar as 3 notas de novo, reinicializar a variável em 0, para não ter o lixo da anterior, pegar as 3 notas, executar a média e printar. Beleza? Então, já executando aqui esse processo. E daí, vou, depois disso, armazenar as notas. Armazenar não, perdão. Mostrar as notas armazenadas, né? Então, print /n, vou por 2, notas armazenadas. Agora eu não errei. 2 pontos /n. Beleza? Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou interagir com o vetor. Com o vetor não, perdão. Com a matriz novamente. Então, vou criar 2 fors, né? O primeiro for e o segundo for. O primeiro for, ele vai ser em relação a i, e o segundo vai ser em relação a j. O primeiro é para a quantidade de linhas,
Então, esse count vai ser 2, e o segundo é para a quantidade de colunas. Então, esse count é 3, ok? Então, eu troco aqui o I por J. Ah, Priscila, mas tem que ser I, tem que ser J, se eu usar outra variável, par de funcionar? Não, pode usar qualquer variável que você queira, né? Mas mais comum que praticamente todo mundo usa é I e J, né? É meio que uma padronização, vai. Então, não é que é obrigatório usar I e J, mas vocês podem usar I e J. Acaba ficando mais, entre aspas, inteligível, porque é o que a maioria das pessoas ou dos desenvolvedores acaba utilizando. Beleza? Então não é obrigatório, mas é interessante. Beleza? Vou pôr um printf aqui para separar as notas de um e do outro. Printf barra barra. Perfeito. Acho que é isso. Vamos lá, vamos testar. Agora, rapidão, feito rapidão aqui. Não reparem que meu PC demora. Isso é rápido para abrir o code. Para buildar, demora. Então, vou subir aqui. Para a gente conseguir ver tudo. Então, informe as 3 notas do aluno 1. Faltou um ponto e vírgula, um espacinho aqui, né? Vai ficar bonito. Então, agora vai funcionar. 2 empregos e não tem um PC. Exatamente. Eu gasto tudo em comida. Compro arroz, feijão e bife. Que aleatória essa minha resposta. Ok. Não faz sentido nenhum, mas vai, vamos lá. Então, vou colocar aqui as primeiras notas, né, do aluno 1. Então, vou colocar 2. Opa, olha só, meu PC rapidão. Obrigado, PC, por me ajudar. Deixa eu ver se eu não fiz alguma coisa errada aqui. Fiz sim, ó, eu esqueci o e-comercial, pessoal. Vocês nem me avisam que eu esqueci o e-comercial no scan, pessoas. Orra, pessoas. Perdão. Faltou um e-comercial aqui. Toda vez que a gente vai usar o scan, precisa do e-comercial, tá? Essas contas não foram muito incentivadoras. Não, vai dar tudo certo, confia. Ah, beleza. Então, perdoa lá, eu tinha esquecido do e-comercial ali, pessoas. Então, primeiro ali, 3, 5 e 7. Então, a média do aluno 1 é 5. E a média do segundo aqui eu vou mudar, então vou fazer 7, 8 e 9. Então, média 8, e depois ele apresenta tudo que for armazenado, tá? Então, aqui, 3, 5 e 7, e depois 7, 8 e 9, tá? Então, essa é a nossa estrutura com matrizes, ok? Que só para a gente relembrar como que a gente utiliza aqui dentro de um programa bastante simples, tá? Nada absurdo aqui. A princípio vocês já conhecem, né? Então, só um relembres aí para vocês. Ok? Tranquilo esse aqui também, pessoas? Dominadaço. Se eu fiz rapidinho ali só por, né? Como vocês já estavam banjando. Então aqui os nossos lembretes para matrizes, né? Ao criar, informar o número de linhas e colunas sempre, né? Ao acessar, informar a indiciação tanto das linhas quanto das colunas. Os índices válidos, tanto para a linha quanto para a coluna, é sempre de 0 a linha menos 1 e 0 a coluna menos 1. Lembrando que linhas e colunas podem ter valores diferentes. E para percorrer a matriz aqui, sempre
fazer esse for indentado ali, indentado, com os dois fors, um em relação a I para linhas, outro em relação a J para as colunas, para que a gente possa acessar essas colunas e essas linhas, essas posições da nossa matriz. E não há limite ali para a capacidade da matriz, né? Obviamente, mais uma vez, vai da capacidade do computador. O meu não consigo fazer matrizes muito grandes. Qual rosquinha vocês escolhem do nosso pote de rosquinhas? Qual mais apetece vocês? Para quem já jantou, tá de boas. Agora, para quem ainda não jantou, está olhando ali para donuts, rosquinhas. Marrom, não. Qual que é o índice da rosquinha que você gostaria? Tem que mandar a indiciação correta. Rosquinha, colchete, número, colchete, número. Só marrom não vale. Ninguém quer rosquinha. Então, beleza. O nome é rosquinha. A parada é minha, eu ponho o nome que eu quiser. Mentira, brincadeira. Estão falando aqui para mim que o nome certo é macarrão. Para mim, macarrão era outra coisa. Mas tudo bem. Todo mundo manja que isso é um macarrão, só eu que não. Ok. Eu fiquei triste agora. Para mim, isso eram rosquinhas. É a mesma história da cor, por exemplo. Eu conheço 3 cores, pessoal. É preto, branco e colorido. Agora vocês vêm falar que o nome disso é macarrão. Tá bom, eu aceito. Tudo bem. Para mim é bolacha, olha só. Viu? Isso aí. Pode ser também. Biscoito, bolacha. Daí agora a galera começa a discutir. O que é melhor, biscoito ou bolacha? Eu prefiro pão com vina. Mas não é vina, é salsicha. Bolo granulado. Nossa, bolo granulado foi longe, mas tudo bem. Os caras estão mandando imagem do macarrão agora para mim. Depois eu vou observar essa imagem aí, Cleiton. Eu tenho medo, às vezes, de abrir essas imagens, porque vai que, né? Depois eu abro. Beleza? Não que eu não confie em você. Não é isso que eu estou falando, mas, né? Vai que. Vai que você mandou errado sem querer. Depois eu abro. Nunca saberemos, né? O prof com medo de. eu, eu vou passar esse seu comentário em branco no momento, Pedro. Tenho medo de muitas coisas. Morrer é uma delas. Então, beleza, para fechar aqui, pessoas, vamos relembrar rapidamente, quase no nosso horário, mas vamos relembrar aqui estruturas de dados heterogêneas, tá? Então a gente falou das estruturas homogêneas ali, que eram os vetores e as matrizes. Agora, as estruturas heterogêneas, que são estruturas que têm a capacidade de armazenar vários tipos de dados diferentes, tá? Então, uma estrutura homogênea, um vetor, uma matriz, é só um único tipo de dado. A estrutura heterogênea, eu posso fazer o samba do crioulo doido e colocar N tipos de dados lá dentro. Obviamente que eu tenho ali as minhas restrições, não é colocar tudo de qualquer jeito, né? Eu tenho uma estrutura específica para isso, mas eu tenho a possibilidade de misturar dados dentro de uma estrutura heterogênea que, para a gente, é nada mais, nada menos do que a struct. Então, a struct ela é essa estrutura de dados heterogênea que tem a capacidade de armazenar várias formas de dados diferentes, ok? Então, sempre que eu for criar, eu devo manter um nome, devo ter uma estruturação, uma organização para que eu possa utilizá-la, obviamente, porque senão não funciona, tá? Então aqui
um modelo de estrutura heterogênea. Então, posso chamar aqui, ou criar uma estrutura heterogênea do tipo pessoa, né? Eu vou criar uma struct do tipo pessoa, aonde essa struct ela vai ter o nome, que é um tipo texto, um tipo caractere, vai ter uma idade, que é o tipo int, inteiro, o peso, que é um tipo real float, e, por exemplo, aqui se ela é fumante ou não. Então, é o tipo lógico. Então, eu vou condensar dentro de uma única estrutura 4 tipos diferentes de dados, né? Char, int, float e booleano, bool. Então, isso seria uma estrutura heterogênea. Eu não preciso necessariamente, né, criar uma variável para nome, uma variável para idade, uma para peso e uma para fumante e acessá-las diferentemente. Eu posso criar uma struct, que é uma estrutura de dados, onde esses tipos vão estar dentro da struct. Obviamente que eu consigo acessar esses tipos de forma direta, né? Então consigo acessá-los individualmente, mas a estrutura do dado em si é uma estrutura heterogênea, porque dentro desse armazenamento ou dentro das posições de memória referente a ele, eu tenho vários tipos diferentes, ok? Essas estruturas heterogêneas, elas podem ser unitárias, né? Ou elas podem ser unidirecionais ou bidirecionais, né? Então, posso ter uma struct padrão, que só vai ter um único tipo de dado, né? Então, seria uma struct unitária, ou eu posso ter uma struct vetor, né? Então, eu posso usar esse tipo pessoa aqui para criar uma variável ou criar um vetor. Da mesma forma que a gente viu ali os vetores. Então, funciona da mesma forma. Então, consigo começar a complicar a coisa aqui, né? Posso criar um vetor de struct. Dentro desse vetor de struct, eu tenho várias coisas lá dentro. Ok? Então, para a gente fazer aqui a criação de struct, né, eu tenho duas formas, né? Então, eu crio a struct, coloco o nome dessa struct que eu vou trabalhar, então pegando ali o exemplo é tipo underscore pessoa, e coloco o que eu quero ter de informação aqui dentro. Então, char nome, com 50 posições, então um vetor aqui dentro da struct, o int idade, o float peso, e eu coloquei aqui um int fumante, né? E daí lá dentro do nosso main, para a gente poder acessar essa struct, eu coloco struct, tipo underscore pessoa, p1, vírgula, vet1 com 10 posições. Então, isso aqui é uma struct unitária, isso aqui é uma struct unidirecional, né, que tem várias posições. Então, eu posso criar ela dessa forma e eu posso acessá-la dentro do código a partir deste formato. Ou então, eu posso usar aqui o typedef, né, struct, e colocar o nome aqui embaixo, né, e daí depois o acesso a ela dentro do main vai ficar apenas com o nome dela, né, então é diferente aqui, eu não preciso colocar struct tipo pessoa, eu posso colocar só o tipo pessoa aqui. Então esse typedef, ele está criando, entre aspas, um novo tipo para a gente. Então isso aqui seria obrigatoriamente o tipo. Obviamente ele está definido como struct, da mesma forma que está aqui em cima, porém eu, digamos assim, facilito o meu acesso a ele dentro do meu código. O que ser typedef? O typedef ele é uma palavra reservada do C que serve justamente para que eu possa criar, digamos assim, palavras reservadas dentro do código. Então, o meu typedef, nesse caso, ele está servindo para que eu crie a palavra reservada tipo pessoa, tipo underscore pessoa. A partir desse momento, eu consigo usar isso aqui sem colocar nada na frente. Então, o meu sistema ele entende que tipo pessoa é uma palavra reservada ou um tipo dentro do meu código. Entendeu? Então, é como se eu tivesse, por exemplo, criando um novo tipo de variável. Estou criando a variável pessoa. Daí eu uso o typedef para formalizar isso. Beleza? Daí ficaria desta forma aqui. Ok, então vamos fazer aqui um exemplo em código ali também. Acho que dá tempo, tranquilo. Temos 3 minutos.
Vocês não se importam de passar um pouquinho do horário hoje, né, pessoal? Prometo que é só hoje. Só para a gente fechar esse carinha aqui. Então, aqui o exemplo 3. Faça um algoritmo. Até 1 hora. Aí já... preguiça. Não, mentira. Faça um algoritmo que lê o nome e 2 notas de um aluno. Né? Apresenta na tela o nome e a média. Não vai perder o ônibus? Então tá sossegado. Se não vai perder o ônibus, tá de boas. Ok? Então, vamos fazer isso aqui. Então, eu vou agora pegar o nome do aluno, vou ler 2 notas dele e no final eu tenho que apresentar o nome dele e a média. Então, percebam que os exemplos aqui estão na mesma linha, né? Para não fazer coisas totalmente aleatórias, para que vocês consigam também direcionar o que eu estou, entre aspas, melhorando de um código para outro, o que eu estou mudando de um código para outro, tá, pessoas? Então, por isso que os exemplos são praticamente iguais, né? Eu só estou incrementando eles em relação a alguns detalhes, tá? Então, deixa eu salvar aqui o nosso exemplo 2, fechá-lo e criar aqui um exemplo 3.c. Beleza? Agora, deixa eu pegar aqui o enunciado, trazer para cá, para a gente poder saber o que a gente tem que fazer. Então, beleza. Então, tá bom? A gente vai começar na mesma estrutura, basicamente, né? Onde a gente vai colocar ali os nossos includes. Aqui, como a gente vai trabalhar com string, pessoal, eu vou usar ali o gets, vou usar o flush para a gente também relembrar. Então, além do stdio, também vou incluir o lib e o string, tá? Só deixa eu ver aqui. Observação, no código anterior. 2. E se o aluno tirar 0? Vai dar erro. Você diz por causa do divididos ali, 0 divididos por alguma coisa? Na apresentação, sim, né? No caso, eu não fiz essa tratativa. O ideal, perfeito, é como você pensou. O ideal seria ter essa tratativa lá no código, né? Eu fui, digamos assim, mais simplista e não fiz isso. Mas sim, você está coberto de razão. Deveria se ter essa tratativa dentro do código para que ele fique completo e não gere um erro, não exploda na cara do usuário. Beleza? Então, o ideal é sim tratar esse tipo de erro. Eu não tratei ali apenas por uma questão de tempo e formatação. Beleza? Mas o ideal é tratar. Você está corretíssimo. Beleza, Cleiton? Então, vamos lá. O que eu tinha falado? Colocar os includes aqui, né? Então, vou colocar o stdio, tá? Vou colocar o stdlib e também vou colocar o string, tá? Então, include string aqui. Beleza? Então, vou colocar esses 3 includes aí para a gente poder trabalhar. Vocês estão vendo? Tá. Beleza. Então, mesma coisa lá, void main, padrãozão, que a gente vai ter no nosso processo. Aqui, o que a gente tem que fazer, né? Criar primeiro uma struct, tá? Ou seja, a gente quer, a princípio, criar uma struct para poder colocar o nome e colocar as 2 notas dos alunos, ok? A struct, ela não vai dentro do main, ok? Então, quando a gente vai fazer a criação da struct, a struct não vai ser criada aqui dentro do main, ok? A gente vai fazer a criação da struct aqui fora do main, beleza? Então, eu vou criar a struct ali já com o type def para a gente poder fazer o acesso direto, tá? Então, type def, struct, beleza, crio fora, estou organizando ela não vai ter os parênteses como uma função, ela vai ter diretamente ali as chaves, tá? Porque a struct ela não é uma função, ela é uma estrutura de dados que a gente está montando, beleza?
Então, vou criar aqui o char nome com 50 posições, acho que é suficiente. E vou criar aqui o float N1 e N2, beleza? Para facilitar, poderia também criar ali um vetor para 2 notas. Então, vou criar o N1 e o N2, que é a nota 1 e a nota 2, tá? E aqui eu vou colocar o nosso tipo underscore aluno, ponto e vírgula. Beleza? Então, a nossa estrutura está criada e da forma que eu criei ali com o typedef, a gente consegue, dentro do código aqui, acessar esse tipo aluno como se ele fosse um tipo de variável. Então, posso vir aqui e criar o tipo aluno A, por exemplo. Beleza? Então, eu tenho como se fosse uma variável A do tipo aluno, que é a mesma coisa como se eu criasse a variável A do tipo inteiro, a variável A do tipo float, mas eu estou criando a variável do tipo aluno. Beleza? Então, a variável A tem esse tipo, ou seja, dentro da variável A, eu vou ter acesso tanto ao nome quanto a N1 e N2. Então, eu tenho acesso aí a duas coisas diferentes. Beleza? Então, essa é a ideia, tá? E aqui eu vou criar um float média de novo para a gente ter acesso a essa média, ok? Beleza? Então vou vir aqui, print informe o nome do aluno, 2 pontos. Beleza? Então vou primeiro pedir para que seja informado o nome do aluno. Vou usar o gets aqui para pegar esse nome, então gets a.nome. Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a variável A e estou acessando dentro da variável a variável nome. Ok? Então, a.nome vai fazer com que eu acesse essa variável e dentro dessa variável A eu tenho a variável nome. Beleza? Então, eu acesso as variáveis ou as posições que estão dentro da struct sempre utilizando a variável que eu criei, ponto, o nome da variável que está lá dentro. Para a gente não ter problema nenhum aqui em relação ao gets e tudo mais, antes dele eu vou colocar um fflush, beleza? Para que não tenha nenhum erro. Então, fflush do stdin. Ok? Então, caso tenha algum lixo de memória, alguma coisa ali, eu limpo tudo e depois pego no gets. Beleza? Então, eu não preciso ficar pegando letra por letra, caso eu fosse fazer no scan ou algo do gênero. Ok? Então, facilita um pouco a minha vida para pegar a string. Beleza? Então, vou fazer mais um print para que seja informada a nota 1, informe a primeira nota, ok? Então, essa primeira nota aqui que vai ser informada, eu vou armazenar naquele N1 ali, então vou fazer scan, scan f, né, dum %f, e para acessar aquele N1, o que eu tenho que fazer? A.N1. Aqui, percebam, o meu VS Code ele tem o IntelliSense, autocomplete, então vejam que quando eu crio aqui o A, né, coloco o A, ele já me aparece como um tipo específico, ó, tipo aluno, por causa justamente da struct que a gente criou, e quando eu coloco o ponto, ele já me dá as opções. Então vejam que eu tenho a opção N1, N2 e nome, que é justamente as variáveis que a gente criou aqui dentro dessa struct. Então, se eu criasse outras variáveis, eu teria acesso a essas outras variáveis aqui dentro também. Então, como eu quero ler a A1, eu vou colocar A.N1. Beleza? Então, E comercial, não vamos esquecer dessa vez, ponto e vírgula. E agora, modo preguiça, eu vou copiar o de cima e só mudar para N2. Ok? Para fazer a nossa média, média vai ser igual a A.N1 mais
ponto N2 igual a média, né? Então, divido por 2 aqui. No pain, no gain. Exato. Só que eu estou copiando de mim mesmo. Aí é outra história. Eu falei que vocês não podem copiar dos coleguinhas. Tcharam! Maldade. Beleza? Então, a média aqui vai receber A.N1 mais A.N2 divididos por 2. Né? A nossa média no caso. E vamos fazer aqui o printf para apresentar essa média. Então, aqui a média do aluno. Agora eu quero apresentar o nome desse aluno, né? Então, vou usar aqui um %s, né, para string, 2 pontos, %.2f, tá? Então, para apresentar o valor. E eu vou apresentar aqui a.nome e vou apresentar não, desculpe, só a média. Beleza? Então, essa é a ideia. Deixa eu salvar aqui, compilar e vamos testar. Main is not int. O que eu esqueci aqui? Pera lá. Esse é só o warning. Deixa eu ver o erro aqui que deu. Tá reclamando do include aqui. Ah, ele não achou string. É porque eu não coloquei ponto H, né? Cabaço. Muito obrigado, Renato. Eu realmente vi só depois que eu já tinha colocado ali, mas muito obrigado. Faltou o ponto H, pessoas. Perdoa nós. Segundo erro do dia já pode emitir já. Então vamos colocar um nome aqui. O nome vai ser Zezinho. A primeira nota vai ser 5 e a segunda nota vai ser 9. Então, média do aluno Zezinho é 7. Beleza? Então, aqui uma utilização de struct para vocês verem. Né? Então, funcionando aqui. Beleza? Aí, para fechar aqui, pessoas, deixa eu voltar rapidamente no nosso slide. Aqui as estruturas heterogêneas, né? Então, os detalhes dela, né? Elas permitem aqui armazenar tipos de informações diferentes. E eu sempre vou acessar ela pelo nome da variável que eu criei, ponto, o nome do campo, tá? Então, para fazer a criação ali de estruturas heterogêneas, ou seja, estruturas que podem armazenar várias coisas diferentes, tá? Então, tinha um sapinho, tinha uns negócios lá que eu não sei o nome mais, e aqui uma placa que tem vários componentes diferentes aí para representar isso. Aí fica um exercício para vocês, né? Executarem macarrones. Isso, obrigado, Cleiton. Sempre lembrar de macarrão. Daí fica um exercício aqui para vocês que é fazer um código, um algoritmo que leia o nome e 2 notas de 3 alunos diferentes. Tá? Então, pega essa estrutura ali que eu montei e incrementa para, em vez de trabalhar com um único aluno, trabalhar com 3 alunos. Beleza? Aí vocês já vão estar trabalhando com struct e matrizes, né? Para relembrar aí os conceitos. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos, pessoas? Passei só 10 minutos do meu horário. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Por hoje não? Beleza?
Tranquilo até aí, pessoal? Vocês já tinham visto isso, né? Já estavam com essas informações em dia, né? Esses códigos, sim, vou subir lá. Assim que a aula terminar, eu subo todos esses 3 exemplos lá no nosso AVA. Beleza, Pedrão? Dominado por enquanto, show de bola. Léo falou que tá excelente também. Nada, Pedro, que é isso? Sempre vai ser assim, né? Tipo, a gente vai desenvolver as coisas meio juntos aqui, né? E daí eu subo esses códigos para vocês posteriormente lá no AVA para vocês terem acesso a eles, tá? Então a gente monta aqui e depois segue o barco. Só com a prática mesmo, Renato. Não precisa entregar esse exercício, que serve como só uma atividade para destravar os dedos de vocês, beleza? Ganhar musculatura nos dedos. Tranquilo? Então, fechou, pessoas.